Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Aquário Maníacos. O meu nome é Renan, criador de conteúdo do canal, e hoje vamos dar continuidade à nossa playlist. Iremos falar completamente tudo sobre a ampulária. Espero que gostem, então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Ampulárias são animais resistentes, não sendo difícil mantê-las saudáveis em uma boa parte de aquários comunitários. Calcula-se cerca de 8 a 14 litros de água para cada indivíduo. É aconselhável que o aquário possua tampa para evitar passeios noturnos. Embora ampulárias possam resistir imersos por várias horas ou dias, uma coluna de ar de aproximadamente 3 a 6 centímetros entre a superfície da água e a tampa é necessária. Caso contrário, a ampulária não irá conseguir captar o oxigênio do ar, e como sua respiração branquial é insuficiente, ela literalmente irá morrer afogada. Áreas de sombra são recomendáveis. Embora ampulárias sejam míopes, seus olhos possuem capacidade de captação de luz, então elas irão sentir-se mais confortáveis com regiões onde possam abrigar-se da claridade. O substrato deve ser preferencialmente arenoso, sem pontas afiadas, que possam ferir o animal. O mesmo vale para pedras, troncos ou qualquer outra decoração presente em seu aquário. E não é recomendável manter ampulárias em aquários exclusivamente destinados à reprodução de peixes, pois essa possui uma tendência a devorar ovos de peixes, chegando a dizimar uma ninhada inteira em pouco tempo. É recomendável que as ampulárias sejam mantidas apenas com peixes pacíficos. Ampulárias convivem muito bem com a maioria dos peixes, sendo completamente inofensivas. Para com outros habitantes do aquário, uns casos de incompatibilidade entre peixes, é a ampulária que sempre sai na desvantagem. Alguns peixes podem desde divertir-se mordiscando seus tentáculos da ampulária ou até mesmo arrancando pedaços do animal, acabando por infelizmente a matá-los. Agora vamos falar sobre parâmetros e temperatura. Esses são animais surpreendentemente resistentes. Elas conseguem sobreviver em águas com níveis de poluição, amônia e nitritos muito altos. A maioria dos peixes e invertebrados não conseguiria resistir por muito tempo. No entanto, ampulárias não são mutantes e nem invencíveis, e podem vir sim a desenvolver doenças e morrer prematuramente. Isso significa água limpa, uma boa manutenção regular, trocas parciais de águas frequentes e estabilidade dos parâmetros, e mais algumas coisas. Ampulárias necessitam de uma concentração de cálcio mínima para desenvolverem e manterem suas conchas saudáveis e fortes. Caso contrário, elas se tornam frágeis e quebradiças. Aqui uma foto de uma concha do animal em estado crítico. Isso acaba levando o animal à morte. Há quem diga que não sobrevivam em pH ácido, o que não é 100% verdade. Na maioria das vezes, a ampulária consegue viver sim, melhor em águas alcalinas, claro. De qualquer forma, consegue tolerar uma faixa de pH de 6.2 a 8.8, sendo mais recomendável o pH neutro. O mais importante para as ampulárias, sem dúvida, é a temperatura. Ela é responsável pela atividade metabólica e reprodutiva do animal, velocidade de crescimento e do ciclo de vida. Temperaturas acima de 32 graus são fatais, sobrevivem de 15 a 20 dias, e temperaturas acima de 40 morrem em 1 a 4 horas. Sua vida é reduzida para alguns dias quando submetida a temperaturas menores que a 5 graus. Entretanto, a temperatura ideal para se manter ampulárias é entre 24 e 28 graus. Em temperaturas mais baixas, como 22 a 25, os movimentos da ampulárias não serão tão frequentes. Observados, a atividade sexual ficará bastante reduzida, ou quase nula. Por outro lado, sua expectativa de vida será notavelmente aumentada, para 4 anos ou mais. Ela se alimentará menos e, consequentemente, defecará menos. Temperaturas mais altas, entre 27 e 28, aumentam o metabolismo e, consequentemente, a atividade e apetite e atividade reprodutiva do animal. Por outro lado, ela defecará bastante e terá seu tempo de vida bastante reduzido, de 4 anos para cerca de apenas 1 ano. Alimentação da ampulária. São fáceis de se alimentar, contudo deve-se fornecer uma grande variedade de alimentos, a fim de garantir uma vida boa do animal e sua longevidade, bem como evitar doenças. Ampulárias em geral irão preferir uma comida vegetariana. Isso mesmo, então ofereça verduras e legumes, como cenoura, alface, batata, pepino, etc. São muito bem recebidos. Entretanto, as ampulárias são onívoras e necessitam de alimento de origem animal, como fonte de proteínas. Para satisfazer tal necessidade, pode-se oferecer também ração para peixes de fundo,
e comida congelada, e elas ainda podem comer cadáveres de peixe e invertebrados. Quase todas as ampulárias são algueiras, preferindo as algas verdes e filamentosas. Entretanto, também podem comer plantas aquáticas. Ela só irá se alimentar de folhas sadias se não houver nenhuma outra fonte de alimento. Devido a essa característica, a ampulária é muito utilizada no combate a algas em aquários plantados. Uma lenda antiga atribui a elas um apetite por fezes, sejam dela dos mesmos ou de outros peixes e invertebrados. Essa informação é completamente errada e equivocada. Ampulárias não se alimentam de fezes, mesmo que não haja nenhuma outra fonte de comida. Na total ausência de alimento em um aquário, ampulárias costumam fazer o que fariam na natureza, migrar em busca de melhores condições de sobrevida. Isso significa que quando estiver realmente com fome, a ampulária certamente vai tentar fugir do seu aquário, na busca por alimento. Bem, agora vamos para algumas informações extras. O sexo separado, ao contrário do que muitos pensam, ampulárias não são hermafroditas. Essa lenda provavelmente se deve ao fato da fêmea poder estocar o esperma do macho por um grande período de tempo, que pode se estender por semanas ou meses. Ela tem uma postura de ovos acima da coluna da água. Ela tem respiração branquial e pulmonar, presença do opérculo, sifão respiratório, que é um órgão em forma de tubo flexível. Isso permite que as ampulárias possam renovar o ar de seus pulmões, continuando submersas, o que é muito vantajoso, visto que são muito vulneráveis quando estão fora da água. Longos tentáculos labiais, tendências a hábitos noturnos e fotofobia. As ampulárias são encontradas na natureza em lagos, pântanos, das regiões tropicais e subtropicais de todo o mundo, principalmente na América do Sul, América Central, Centro-Sul da África e Sudeste Asiático. Normalmente são águas calmas e pouca oxigenação, o que favoreceu o desenvolvimento do seu sifão respiratório e da respiração dupla. Em seu habitat natural, na época da estiagem, a ampulária fecha sua concha com o opérculo, enterra-se total ou parcialmente na lama e entra no estado de hibernação, até que as condições melhores. O opérculo também é muito útil para que a ampulária defenda-se de eventuais predadores. Sendo assim, muitas ampulárias são descartadas pelos donos, que pensam que ela está morta, mas ampulárias têm períodos de hibernação, então calma, aquarista, veja bem o seu animal. A reprodução. Antes de tudo, vamos identificar o sexo da sua ampulária. Retire a sua ampulária da água. Provavelmente o reflexo dela será de se recolher em sua concha. E ao observar o lóbulo nucal, pode-se observar o sifão respiratório do lado esquerdo, e do lado direito uma bolinha, que é o complexo peniano. Caso sua ampulária seja macho, ela irá ter esse complexo peniano. Se a protuberância for inexistente, então tratamos de ser uma fêmea. As ampulárias, bem como a maioria dos caramujos, são extremamente reprodutores, não sendo tarefa difícil induzi-los à reprodução. A primeira coisa a fazer é separar o casal. Em segundo lugar, vamos oferecer condições favoráveis para que as ampulárias possam se reproduzir. Isso significa temperatura alta, alimentação farta e variada, claro, e uma coluna de ar de 6 a 12 centímetros para facilitar a desova da fêmea, assim evitando que o animal se aventure para fora do aquário na busca de um bom lugar para desovar. Se essas condições forem satisfatórias, pode-se retirar várias ninhadas por mês. Alguns criadores consideram um alta de reprodução ocorre na primavera. Após a cópula, a fêmea emerge da água a fim de desovar, geralmente à noite. Todas as ampulárias botam seus ovos acima da coluna da água. Os ovos recém-colocados são úmidos e adesivados, para facilitar a montagem do ninho, mas em poucas horas sua casca torna-se rígida, e o ninho deve permanecer úmido, porém jamais pode ser molhado ou submerso. Então nesse caso, os ovos não vingam, e os embriões morrem afogados. Em 2 a 4 semanas, dependendo da temperatura, os ovos eclodem, liberando os filhotes na água. Ao caírem da água, os filhotes, verdadeiras miniaturas dos pais, já iniciam sua vida, buscando alimento nas primeiras semanas. Os filhotes alimentam-se de toda e qualquer matéria orgânica, o que é facilmente encontrado no aquário já estabilizado. Depois de crescidos, comem o mesmo que seus pais. Aliás, estes dificilmente irão devorar os filhotes, a menos que não haja outra fonte de alimento. Então por enquanto é isso. Espero que tenham gostado, e se gostou deixe o like e se inscreva no canal, isso ajuda muito. Obrigado e até a próxima.